3 décimos a temperatura. Voltamos com o Amigo da Cultura nesta tarde de quarta-feira. E a gente volta com o destaque do noticiário nacional com Igor Kramer. Olha só, o ex-presidente Lula falou sobre o momento político no Brasil, ali na Rede Globo. Segundo Lula, o PT já reconhece a crise política e por esse motivo, Ricardinho, o ex-presidente pede a união nacional para combater o momento de estabilidade no país. Por outro lado, da oposição, Aécio Neves e Fernando Henrique Cardoso responderam nas redes sociais, na página oficial do PSDB, a seguinte frase: o problema é do PT. Eles já disseram isso uma vez, só reforçaram agora dessa vez. Mas o presidente Lula aí realmente agora voltando ao seu papel de defensor de Dilma Rousseff, né? Principal pilar tanto de Dilma como do PT, aí dando as caras a bater novamente. Ele que havia sumido um pouco, agora voltou ao cenário político nesse momento de crise. Eu vou falar, gostei do pedido dele. Eu acho que uma união nacional faria bem para o Brasil nesse momento, né, Ricardo? Com certeza, está precisando. Mas a oposição nessas horas quer ver mais o circo pegar fogo. É verdade. Olha, o Instituto Lula listou 41 empresas que contrataram o ex-presidente para palestras, entre elas uma investigadas aí na Lava Jato. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, determinou ontem que a Polícia Federal abra inquérito para apurar a violação de ciclo bancário da Lius, uma empresa do ex-presidente Lula que gerencia suas palestras. A investigação foi motivada pela divulgação, em reportagem na revista Veja, de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão do Ministério da Fazenda, mostrando, Ricardinho, que entre 2011 e 2014 a empresa teria recebido aí 27 milhões de reais por palestra. Desse total, 10 milhões foram pagos por empreiteiras investigadas na Lava Jato. Em nota divulgada na terça-feira, o Instituto Lula afirmou que a violação do sigilo é criminosa e atinge não só um ex-presidente da República, mas toda a sociedade brasileira. O Instituto informou ainda que Lula deu 70 palestras a 41 empresas, numa atividade legítima que Lula exerce legalmente desde que deixou a presidência da República, a exemplo de outros presidentes do Brasil. Ricardinho. Olha, um pouco outras informações importantes aqui. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, negou o pedido do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro, para enviar ao tribunal a ação que tramita na Justiça do Paraná, na qual o lobista Júlio Camargo citou o pagamento de 5 milhões de dólares em propina ao PMDBista. A defesa de Cunha enviou ao Supremo Tribunal Federal uma reclamação solicitando que a ação penal fosse analisada pelo tribunal, afirmando que o juiz Sérgio Moro, do Paraná, teria usurpado a atribuição da corte ao investigar um parlamentar que só pode ser alvo de apurações com autorização do Supremo. A decisão de Teori foi publicada hoje, mas a íntegra ainda não foi divulgada. E ainda, só para completar aqui uma situação importante, ainda falando do Cunha, o ex-ministro Ciro Gomes acusou o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, de ser, abre aspas, um pilantra de quinta categoria, fecha aspas, que está mandando e desmandando na República. A declaração foi dada na última segunda-feira, à noite, na abertura de um encontro interno do PROS, em Fortaleza, no qual o ex-governador cearense e seu grupo político discutiram a migração em massa para o Partido Democrático Brasileiro. Essa aqui é informações do site o Congresso em Foco, né? Aliás, é um blog do UOL, né? Congresso Foco, .uol. Ontem você trouxe a notícia e a Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, em votação simbólica, o projeto de lei que aumenta a correção do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, equiparando-a ao rendimento da poupança. A proposta é considerada mais um item da pauta-bomba, criticado pelo Planalto porque tem impacto nos cofres públicos. A matéria segue agora para o Senado, Ricardinho. Só para ressaltar, atualmente o rendimento, você disse ontem, só para relembrar, atualmente o rendimento do FGTS é de 3% mais a taxa referencial, TR, que normalmente fica perto de 0%.
O texto aprovado estabelece que a remuneração do fundo aumente de forma gradual até chegar a cerca de 6%. Na prática, a proposta permite que o dinheiro do trabalhador renda mais, Ricardinho. E aí o texto aprovado também fixa que nos próximos 4 anos, até 60% do lucro do FGTS seja destinado ao programa Minha Casa e Minha Vida. O relator do projeto, deputado Rodrigo Maia, do DEM Rio de Janeiro, disse que esse percentual vai garantir a manutenção do programa. Ricardo. Olha, um dia depois do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reunir os principais líderes do seu partido, PSDB, para alinhar o discurso da oposição, o senador Aécio Neves, de Minas Gerais, dirigente nacional da sigla, disse que vai procurar alas do PMDB contrárias ao governo para discutir uma saída para a crise política. O gesto ocorre menos de 2 semanas depois de PMDBistas começarem a sondar outras siglas e o empresariado também sobre as chances deles darem ao vice-presidente Michel Temer condições de governar, caso a crise leve ao afastamento da presidente Dilma Rousseff. Abre aspas. Faremos uma reunião com os líderes dos partidos de oposição, inclusive com setores do PMDB e com os juristas que têm expressado de forma muito clara também a sua posição em relação à solução dessa crise, avisou Aécio em entrevista nesta terça-feira. O fato é que realmente tem muita gente do PMDB se movimentando na expectativa de uma possível queda aí da presidente Dilma. Assumiria, né, pelo menos em projeção, o vice-presidente Michel Temer, que seria bom para o PMDB, enfim, né, são os bastidores do jogo político. Uma outra informação da Folha de São Paulo: CAD aprova acordo com Camargo Correia sobre cartel na Petrobras. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou hoje um novo acordo com a empreiteira Camargo Correia, pelo qual ela reconhece a existência de um cartel nas obras da Petrobras, esquema já investigado pela Operação Lava Jato. Por se tratar do segundo acordo no CAD relativo ao cartel na Petrobras, a Camargo Correia não obteve um acordo de leniência, mas sim um termo de compromisso de cessação. Nesse caso, os benefícios para a empresa são menores e não incluem, por exemplo, benefícios na esfera penal. A primeira construtora a obter a leniência no cartel da Petrobras foi a Cetal. E aí, essas situações vão reforçando também o que tem sido investigado pela Operação Lava Jato. O Igor Kramer tem mais informações. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, será denunciado na Lava Jato até amanhã, segundo notícia da Folha de São Paulo. A Procuradoria-Geral da República vai denunciar, entre esta quarta e quinta-feira, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB Rio de Janeiro, ao Supremo Tribunal Federal. A tendência é que o presidente da Câmara seja enquadrado nos crimes, Ricardinho, de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo o investigador, em princípio, são esses os crimes, pelo menos, mas ainda não há uma redação final. Os procuradores estão finalizando os termos do documento, que será assinado por Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, aquele que agora anda bem pertinho do senador Renan Calheiros. A denúncia não significa culpa. A Justiça agora vai decidir se aceita ou não a denúncia. Em caso positivo, ele vir réu e o processo vai ser réu e o processo será aberto. O parlamentar já é alvo de inquérito no STF. Relembrando que apura a suspeita dele de participação no esquema de corrupção da Petrobras. O envolvimento de Cunha no esquema começou com depoimentos do doleiro Alberto Youssef. O PMDBista começou a ser investigado em março deste ano, com autorização do Supremo Tribunal Federal, e sempre negou as acusações. O doleiro vinculou o nome do deputado, Ricardinho, ao recebimento de propinas pagas pelo executivo Júlio Camargo por contratos fechados na diretoria internacional da Petrobras para fornecimento de navios sondas à estatal. E o CEF afirmou ainda que os pagamentos de Camargo a Cunha eram feitos por meio do lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano,
que representava Cunha e o PMDB. De acordo com investigadores, pesa contra o presidente da Câmara a movimentação de recursos na Suíça. As investigações apontaram ainda o equivalente a 54 milhões de reais depositados por Júlio Camargo em contas indicadas por Fernando Baiano, apontado como o operador do PMDB na estatal. O dinheiro, disse o doleiro Ricardinho, era pago pela firma que venceu os contratos, a Samsung. As acusações contra Cunha também ganharam força depois que a Folha de São Paulo revelou em abril que o nome dele aparece como o autor dos arquivos em que foram redigidos requerimentos apresentados à comissão da Câmara. A expectativa é que até quinta-feira, além de Cunha, pelo menos outros 2 congressistas também sejam denunciados. Olha só, pesando para ele também. Vamos ver como é que vai. Ele está se arrepiando com tudo isso. 14h16, 22 graus, 8 décimos a temperatura. Igor, obrigado pelas informações dessa tarde de quarta-feira. Vou torcer pro seu Vasco hoje, vou torcer certo? Também. E você compromisso de torcer pro meu Corinthians, sem a ajuda do árbitro, então de sacanagem com o meu Corinthians. 22 graus e 8 décimos a temperatura. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso momento de fé e oração e a partilha da Palavra de Deus. Daqui a pouco a gente volta com o programa Amigos da Cultura.